Quer acelerar a sua rotina fiscal e contábil? Com o Arquivei você pode. O Arquivei é a plataforma online ideal para download, gestão e armazenamento de documentos fiscais, de forma rápida, segura e direto da Cefaz. Mais de 80 mil empresas e escritórios contábeis já comprovaram a eficiência do Arquivei. Não espere pelos seus clientes e fornecedores para receber suas notas. Receba automaticamente e em tempo real. Experimente grátis e agregue valor à sua contabilidade consultiva. Descontos exclusivos para participantes do Combicon 2018. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano, eu sou gerente de marketing na Arquivei e estou aqui para apresentar uma palestra sobre marketing, mas sobre marketing na prática para escritório de contabilidade. Antes de eu seguir para a palestra, eu quero primeiro agradecer a todos os participantes do Combicon, a você que está assistindo essa palestra, esse conteúdo, assim como todos aqueles que já assistiram os conteúdos, as palestras que foram passadas e, claro, para você ficar e aproveitar todo o conteúdo que ainda tem pela frente aqui no Combicon. Combicon 2018 está recheado de conteúdo muito bom e tem muita coisa pela frente ainda na versão 2018. Então, espera que logo, quem sabe a gente já tenha aí boas notícias, já tem os primeiros passos para o Combicon 2019, tá bom? Bem, como eu falei, eu vou falar de marketing. Só que não marketing por marketing, mas marketing para escritório de contabilidade, tá? Por que marketing na prática? Por que eu foquei nesse título? Porque muito do que se fala sobre marketing, e isso eu vou trazer um contexto um pouco mais para frente, é muito teórico, é muito focado na introdução. Então, logo eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso, tá? Na tela de vocês vão ver todos os tópicos centrais que eu vou passar ao longo dessa palestra, certo? O primeiro, eu vou trazer dados de mercado. Quais são os números do mercado contábil nacional? São dados parciais que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E o que os escritórios de contabilidade no Brasil hoje fazem de marketing digital de fato, tá? Vou falar de canais de aquisição, então o que são esses canais de aquisição? Isso é importante para que ele dê o embasamento necessário para que você entenda onde investir o tempo, o dinheiro e o capital humano do escritório de contabilidade, tá ok? Vou falar de canais orgânicos que vão estar dentro desses canais de aquisição e os canais pagos, que são os dois grupos de canais principais que eu vou tratar nessa palestra hoje. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre análise de resultados, ou quais são os fatores, quais são os eixos de análise que são importantes, os fatores que são importantes de você levar em consideração na hora de fazer uma análise. Minha estratégia de marketing digital está funcionando? Não está funcionando? Aonde é que não está funcionando e eu preciso melhorar, tá bom? Vamos lá. Quem sou eu para começar essa palestra? É sempre importante dar contexto. Por que eu estou aqui falando de marketing? Digital, principalmente. Eu estou no mercado de marketing digital já faz 7 anos. Hoje eu sou gerente de marketing digital aqui na Arquivei, trabalhando tanto com escritórios de contabilidade quanto contadores de empresas também. Eu comecei lá atrás praticamente só focado em redes sociais. Evolui todo o meu conhecimento de marketing, passei por grandes empresas como Record, Band FM, também atendi como consultor de marketing digital a Porto Seguro, Microsoft, entre diversos escritórios de contabilidade por todo o Brasil. Aonde isso aconteceu foi quando eu trabalhei como consultor de marketing digital sênior na Resultados Digitais. Isso há mais ou menos uns 2 anos atrás, quando eu saí de lá e vim para a Arquivei. Tá? Então, um pouquinho do meu background. Sou formado também com MBA na FGV em marketing digital. Então, eu tenho tanto a visão prática de mercado quanto a visão acadêmica de estratégias, de táticas que geralmente dão uma equilibrada muito boa com o mercado, tá? Bem, eu comecei aqui agora há pouco falando um pouco sobre marketing digital na prática. Por que isso? Como vocês podem ver aí na tela, eu separei
essa frase porque ela é muito importante para a gente ter um alinhamento aqui. Poucos são os conteúdos de marketing digital para escritórios de contabilidade que realmente falam de marketing. Mas marketing na prática, marketing com o pé no chão, sendo realista. Por quê? Aí na tela de vocês agora está aparecendo também. Por que disso? Porque muitos desses conteúdos são introdutórios ou são um show de cases. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Só que isso faz com que o mercado e quem tem interesse em marketing digital para escritório de contabilidade fique estagnado nos conteúdos introdutórios. Então ali do lado direito do slide eu separei, eu busquei exatamente por essa palavra-chave, marketing digital para escritórios de contabilidade. E destaquei algumas palavras que provam isso que eu estou falando, que é muito conteúdo introdutório. É como eu falei, não é ruim, mas acaba estagnando o mercado. E isso não é só na primeira página do Google, isso é o conteúdo realmente que boa parte das empresas que falam de marketing digital para escritório de contabilidade também faz, que é aprenda como a pensar em conteúdo. Por que o escritório de contabilidade deve investir em marketing digital? Caramba, já faz quanto tempo que marketing digital está se provando em diversos setores? Por que os escritórios de contabilidade não estão investindo? Dicas de como fazer marketing digital. Legal as dicas, mas como é que tira o pé do 0 para o 1? Como é que se dá o primeiro passo? Como é que realmente coloca na prática? Como é que se começa a gerar os primeiros resultados? Venha conferir nossos cases. Como falei, show de cases. Não é ruim, mas geralmente os cases não trazem detalhes de como essas empresas conseguiram os tais resultados. Descubra a moderna tendência do marketing digital. Caramba, não é moderno, isso já faz um tempo. Eu acho que o aprendizado geral aqui é que os escritórios de contabilidade precisam tirar a bunda da cadeira, não exatamente tirar a bunda da cadeira, mas colocar a mão na massa e começar a fazer marketing digital de verdade. Tá certo? Por que eu estou dizendo marketing digital na prática também? Por que eu estou falando de colocar a mão na massa? Porque muito profissional, muito contador que tenta cuidar do marketing ou do marketing digital, se a gente for especializar, entenda que marketing digital está dentro do marketing, tá? É quase como se fosse uma disciplina. Então, o marketing digital, ele não é bem claro, o marketing como um todo, para os profissionais que não são formados na área. Isso significa que é uma falha? Não. Isso significa que é falta um pouco de embasamento de marketing. É isso que eu trouxe nessa primeira etapa. Então, qual é o papel do marketing para o escritório de contabilidade ou para qualquer outra empresa? É identificar e explorar canais de geração de leads /oportunidades, leads qualificados, para ser mais específico, como demanda para uma equipe de vendas. Presta atenção na parte da equipe de vendas, que fará a abordagem e a venda. O que acontece muito, e é exatamente essa citação que está na tela de vocês agora, é um contador que diz, e eu ouvi isso de um proprietário de escritório de contabilidade que eu atendi como consultor, tá? Isso é real. Eu faço a contabilidade dos clientes, a administração do escritório e fecho os novos contratos. Cara, eu respondi, errou. Por que esse contador errou? Porque ele não consegue dar a atenção adequada que cada uma dessas verticais precisa. Como é que ele vai fazer uma contabilidade perfeita? Como é que ele vai ser consultivo, como o mercado de contabilidade tornou essa palavra super na moda, gourmetizou a palavra consultivo, a contabilidade consultiva basicamente gourmetizou a contabilidade. Como é que ele vai dar atenção para a administração do escritório, da parte estratégia, da parte tática, e como é que ele vai fechar novos clientes? Isso é humanamente impossível, ele não vai conseguir dar atenção adequada para todas essas disciplinas, para todos esses pilares do escritório. Então, errou feio. E o primeiro aprendizado, eu acho que o primeiro choque de realidade que eu quero trazer para vocês, eu não vou ficar de frufru, eu vou falar a realidade para vocês, caramba, contrata um profissional de marketing. Assim como um profissional de marketing não vai fazer uma contabilidade perfeita, não vai conseguir trazer resultados na contabilidade, assim é um contador tentando fazer marketing. É o mesmo peso, é a mesma medida, não funciona. Por mais que um contador saiba com o público que ele está falando, um profissional de marketing não vai saber exatamente como o meu público funciona. Esse é o seu papel, é ser estratégico, é transmitir esse conhecimento para um profissional de marketing para que ele possa fazer o marketing de forma adequada. E aí eu trouxe 3 cenários bastante comuns, Orçamento baixo. Caramba, sou um escritório de contabilidade, ou sou autônomo atendendo empresas e preciso fazer marketing digital. Caramba, tem muito estudante em busca de estágio,
Tem muito estudante em busca de freelas aí, querendo uma oportunidade de abastecer o portfólio e fazer um bom trabalho. Se você tem baixo orçamento, aproveita. É um profissional que não tem tanta experiência, mas ele pode trazer um baita resultado para você e pode ser uma oportunidade muito boa para você de gerar resultado com baixo custo. Orçamento médio, eu tenho um orçamentozinho. O que é um orçamento médio? Ali, uns R$3.000 para investir em marketing. Tanto pagar um funcionário, um profissional, uma agência, quanto investir dinheiro efetivamente em mídia paga, que depois eu vou trazer um pouquinho, investir no marketing técnico, em mídia, né? Profissionais com pouca experiência, mas buscando uma oportunidade. É alguém que já passou por um estágio, está procurando um segundo estágio, ou está procurando uma oportunidade como analista nível 1, que talvez ele não vai ser tão exigente com salário e ele vai poder colocar em prática muita coisa teórica que ele aprendeu na faculdade ou ele não conseguiu colocar em prática na empresa anterior. E quem tem um orçamento muito bom ou tem um orçamento alto, procura um profissional com experiência, alguém que já colocou a mão na massa, que já sabe pelo menos o início. Começar a colocar o teu escritório de contabilidade no mercado e ser visto no marketing digital, tá? Importante, para esses profissionais com mais experiência, ou mesmo para aqueles que têm uma experiência um pouquinho menor, é legal de você dar um mínimo de autonomia. Passa as diretrizes gerais de estratégia, de tática, mas deixa a parte essencial, a essência da tática e do técnico com ele. Faça com que ele tenha permita que ele tenha liberdade, mas tenha um alinhamento com ele de que ele vai te reportar com alguma frequência um relatório, tá bom? Caramba, a gente falou eu estou falando aqui de escritório de contabilidade fazendo marketing digital, mas qual é o cenário atual, né? Qual é esse cenário de mercado? Eu já falei um pouco do que o profissional, o contador me falou antes, mas qual é o cenário prático? Tem uma imagem aí na tela de vocês que do lado esquerdo, no extremo esquerdo, tem Advertising Promotion ali do lado esquerdo. É uma coluna inteira. Aquilo ali são plataformas de marketing. Tudo. Isso aí é o Martech 5000, que é um relatório montado pela chiefmartech.com, que é uma organização internacional, e isso é uma visão geral, global, de plataformas. Muitas delas, assim, eu diria a maioria, estão no Brasil. E aí você se pergunta, caramba, tem tudo isso e meu escritório não está nem no marketing digital? Por isso que eu estou te falando de contratar um profissional de marketing. Aí a gente está falando só de plataforma. Se a gente for falar de ferramentas de conteúdo, falar de outras plataformas que vão apoiar o marketing digital, redes sociais, site, tudo isso, plataformas para fazer a gestão do marketing, é essa coluna de Content Experience. Aí depois de relacionamento, a outra coluna em amarelo. Não é nem um relatório completo que está na tela de vocês, tá? Então, conclusão, é muita coisa e você como contador não consegue absorver isso e a atualização disso ano a ano é um crescimento absurdo, confia em mim. Muito bem, e onde é que está o escritório de contabilidade nesse contexto? A Arquivei junto com a Nuconte, no momento que eu estou transmitindo essa palestra, nós estamos com uma pesquisa nacional chamada de Contábil Trends Brasil. Essa pesquisa está levantando vários dados, dentre eles o marketing feito por escritórios de contabilidade, tá? E eu trouxe alguns dados parciais para vocês que foram levantados no dia de ontem. Então eles são bem frescos, são dados atuais. Já são mais de 1.000 escritórios de contabilidade que responderam a essa pesquisa, então tem uma relevância estatística bastante grande, tá? Então assim, quais são os três dados que eu trouxe para vocês? O primeiro, que chama muita atenção, é que de todos os escritórios de contabilidade que participaram, 85% tem o boca a boca ainda como principal canal de aquisição de clientes. É um volume muito grande. Considerando que o marketing digital já está estourando em diversos setores há muito tempo, depender do boca a boca é muito arriscado, porque ele não dá constância. Se você tem uma queda, uma saída de um volume de cliente muito grande, você não consegue assim colocar dinheiro no boca a boca e ele te traz cliente. Ou você não consegue espalhar uma boa notícia e ele te traz cliente. Não é assim que funciona. No boca a boca ele é muito orgânico, ele se
autoabastece de oportunidades. Então, conforme possível, assim, não é possível, conforme meio que ele quiser, o boca a boca permitir, você vai gerar oportunidades e vai gerar clientes. O boca a boca ele pode te gerar 10 clientes no mês, como ele pode não te gerar nada durante um ano inteiro. Então, depender dele é muito arriscado, ele não tem constância, ele não te permite ter uma confiabilidade na aquisição de clientes. Segundo dado, 75% dos escritórios de contabilidade não tem equipe de marketing ou agência. 75%. Assim, é dizer que ao mesmo tempo em que o marketing digital não está sendo aproveitado pelos escritórios de contabilidade, tem um outro lado da moeda que é aqueles que estão aproveitando estão tirando todo o potencial disponível. Porque de 100% do mercado, desse 100% do mercado, só 25 estão aproveitando. Só 25. Se você está nos outros 75, você está deixando muito cliente para os seus concorrentes que estão apostando em marketing digital. E o outro dado que é muito importante, 57,7% não investem nada em marketing digital. Zero, nada, nadinha. Então assim, a gente está falando que mais da metade do mercado de escritório de contabilidade não investe R$1 em marketing digital. Então olha aí um reforço de quanto dinheiro você está deixando na mesa para os seus concorrentes. Tá legal? Muito bem. Então, quais são os tipos de canais? Que é aquilo que eu falei lá no início quando apresentei o escopo geral da palestra. O primeiro são os canais pagos. Quais são as características desses canais pagos? Que é o que está do lado esquerdo da sua tela, né? Os canais pagos, eles geralmente necessitam de alto investimento. Ele precisa de tempo além de investimento, porque é um dinheiro que você vai investir diretamente, ele vai trazer resultado imediato. Esse resultado imediato, ele pode ser traduzido em gerou clique. Então eu investi dinheiro na hora seguinte, uma hora depois, eu já estou gerando clique para o meu site. Então isso de certa forma é resultado. Então significa que é venda? Não, não significa que é venda. Significa que se eu investir R$10.000 eu vou gerar venda? Não significa que vai gerar vendas, mas significa que você vai ter resultado. O resultado nesse caso é clique. No seu anúncio que você está pagando para ele ser mostrado. São pedidos de orçamento que pode acontecer, mas isso de qualquer forma não garante venda, tá? Então presta muita atenção nessa palestra porque eu vou falar como montar uma estratégia de marketing para canais pagos e vou falar um pouquinho de como colocar isso na prática. Do outro lado a gente tem os canais orgânicos. Qual é a característica do canal orgânico? Ele exige muito mais tempo do que investimento. Mas o que isso significa? Que eu posso, a curto prazo, investir muito menos em canais orgânicos, porém, quando se trata de resultado, ele vai me trazer resultado mais a médio e longo prazo. Enquanto mídia paga, os canais pagos, eu coloquei R$100 que seja, em uma hora depois, no máximo, eu já posso estar gerando os primeiros cliques. Nos canais orgânicos, não. Nos canais orgânicos, eu vou precisar colocar 100 hoje, 100 no mês que vem, mais 100 ou 200 na outra semana. Então, eu vou precisar ter constância no investimento para que esse resultado seja colhido lá na frente depois, tá? Para quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre esse conceito de investimento de marketing esperando o resultado a médio e longo prazo, procura pelo termo Marketing Flywheel. Fly de voar em inglês, wheel de pneu em inglês, se eu não estou enganado, se eu não estou equivocado. Beleza, então temos canais pagos, pagou para as mídias pagas você gera resultado, e temos os canais orgânicos que precisam de consistência. Eu vou começar pelo planejamento dos canais / mídias orgânicas, tá? Então, como eu falei, precisa de tempo, precisa de dedicação, e ele não vai gerar resultado de primeira. Mas uma característica muito importante que eu esqueci de falar antes é o custo de aquisição de cliente para canais orgânicos é muito, muito menor. Até 8 vezes menor ou mais, dependendo do segmento de atuação. Tá legal? Muito bem. Aí, de novo, eu vou reforçar. Na verdade, eu não vou reforçar, vou ser contrário um pouco o que eu disse mais cedo, né? Eu falei que o ideal é que o seu escritório de contabilidade não dependa do boca a boca. Só que aí eu venho com esse slide na tela de vocês. O boca a boca é um canal orgânico que pode ser potencializado pelo relacionamento com clientes e leads. Poxa, Adriano, mas você falou mais cedo que eu não posso depender, mas agora você está me falando que eu posso potencializar?
Depender não significa que você não pode depender só dele. Tenha outros canais que vão te gerar resultado. Mas significa que eu não vou investir nele? Não, eu não falei para você não investir nele. Falei para você não depender dele. Então eu vou trazer alguns insights para que você possa usar esses insights para fortalecer o boca a boca enquanto você está investindo em outros canais, sejam eles pagos ou sejam eles orgânicos, tá? Nesses slides que eu trouxe aí para vocês, eu trouxe basicamente 5 táticas que aí você vai precisar moldar com o perfil do seu público para você potencializar os resultados de mídia orgânica. O primeiro deles, lá embaixo do lado esquerdo, é o e-mail marketing. O e-mail marketing, você pode trabalhar com ele não só para enviar aquele e-mail assim, fulano aí da empresa tal, cliente do escritório de contabilidade, preciso da nota fiscal que está faltando aqui para escriturar, para poder fechar o SPED, para validar o SPED. Não é assim. O e-mail marketing não é para isso só, tá? O ideal é que você utilize o e-mail marketing também para entregar valor, para entregar conhecimento, para transparecer a relação com o seu cliente. Então, como é que você pode fazer isso? Eu citei alguns exemplos. E-mail marketing com artigos, eles podem ser escritos por você ou por um funcionário do seu escritório de contabilidade ou não. Pode ser uma notícia do Exame, pode ser uma notícia da Globo.com, pode ser um artigo da Arquivei, do nosso blog, pode ser um artigo da NuConte, Conta Azul, tanto faz, isso não importa. Importa que você seja um transmissor desse conteúdo relevante. Notícias, boas práticas e, claro, relacionamento do escritório de contabilidade de cliente. Como falei, não foque só em cobrança, isso está ali em cima como terceiro tópico. O segundo é entregue insights. O que isso significa? Levar insights que sejam úteis para o seu cliente, para o cliente do seu escritório. E não só fazer reuniões para apresentar planilhas. Levar insights significa você pegar aquela planilha, aquele relatório chato que você muitas vezes cria, o seu escritório de contabilidade cria, e traduzir isso em oportunidades para o seu cliente. É a gourmetização da contabilidade consultiva. Ou seja, eu estou fazendo meu papel de contador, sendo estratégico e não só fechando números e entregando uma planilha feia para o meu cliente. Evite apenas cobranças. Como eu falei, isso não é aplicável só para e-mail, isso é para telefone, isso é para reunião presencial. Evitar cobrança é parar de entrar em contato só para cobrar uma informação que seu cliente está devendo ou pedir para ele quando é que ele vai pagar o valor mensal que foi acordado em contrato. Aqui no slide eu trago alguns números e é importante eu ressaltar. Numa pesquisa do Sebrae, que foi uma pesquisa muito parecida com o Contábil Trends, mas numa escala um pouco menor, o número de contatos que o escritório de contabilidade diz fazer com os clientes mensalmente é de 31 contatos. Então, telefone, e-mail e afins. Enquanto do lado do cliente, a média é de 5 vezes. Entende a diferença? Enquanto o cliente diz que você entrou em contato só 5 vezes, os escritórios de contabilidade indicam que entraram 31. Isso significa que essa diferença entre as 5 vezes e as 31 são as cobranças que o escritório de contabilidade faz. Então tomar bastante cuidado com isso, porque você pode estar se enganando achando que está sendo presente com o seu cliente, mas isso não é verdade, tá? Artigos. Como eu falei, produza seus próprios artigos. Podem ser artigos que você vai colocar num blog, como podem ser artigos que você vai transcrever ele inteiro e enviar por e-mail. O que importa de verdade aqui nesse caso é que você possa transmitir conhecimento e relevância com o seu cliente. Encurta a relação, é o último tópico ali. Por que encurtar a relação e por que eu seleciono um telefone por isso? Porque tem muito aplicativo e plataforma web que roda no seu navegador, no celular, enfim, que você pode usar para encurtar a relação com o seu cliente. Então, deixar de ligar só para cobrar nota, que ele deixou de te enviar ou de te pagar, parar de enviar e-mail que sejam só para perguntar quando ele vai enviar determinada informação que você precisa para fechar uma declaração. Enfim, aproveita essa tecnologia que você tem disponível hoje para poder encurtar essa relação com o seu cliente, tá? Beleza, agora vamos para o planejamento na prática de canais mídias orgânicas, tá? O primeiro passo aí na tela de vocês, eu montei uma timeline bem organizada para que fique claro para todo mundo, tá? O primeiro passo é a listagem de serviços. O que isso significa? Você oferta serviços para o mercado. Que serviços são esses? Por que é importante você ter uma listagem disso? Porque você vai fazer a relação desses serviços em outras etapas aí nessa timeline, nesse processo,
com os valores que você de fato, os problemas que você resolve e os valores que de fato você gera para esses clientes. Então pega uma planilha no Excel, lista todos os serviços, consultorias, rotinas que você executa para as empresas. Depois, do lado dessa listagem, que é o segundo passo, relaciona os problemas que esses serviços resolvem. Então, vamos imaginar assim, se eu, digamos, como escritório de contabilidade, eu faço o SPED mensal. Eu faço a escrituração e envio do SPED mensal para todos os meus clientes. Ótimo! Que problema do meu cliente eu resolvo fazendo isso para ele? Por que ele deveria me contratar para fazer isso para ele? Tá? Ok, terceiro passo. Já listei serviços, já listei os problemas que esses serviços resolvem. Quais são as definições, quais são as personas, qual é o perfil do cliente que esses serviços e esses problemas estão relacionados. Esse problema que aquele serviço resolve está relacionado a quem? A um outro contador dentro da empresa, ao CEO ou empreendedor dessa pequena ou média empresa, ou ele está relacionado a um CFO de uma média grande empresa, ou ele está relacionado a alguém do TI, pode ser, por que não? Então, relacione a esse público com os problemas que esse público tem e os serviços que você oferece e resolve desses problemas, ok? Então, lá no terceiro passo, o ideal é que você já tenha 3 colunas aí com esses serviços, problemas e personas relacionadas. Eu não vou discutir persona, explicar como montar persona. Se você quiser, vai no Google, busca por como montar uma persona, tem muito conteúdo bacana sobre o assunto. Então, a internet está recheada aí de conteúdos bons para falar sobre isso. E se eu não estou enganado, tem algumas outras palestras do Combicon que também tratam um pouco de persona. Não focado em marketing digital, mas que podem apoiar a sua estratégia, ok? Beleza. Não é um terceiro passo que eu indico como obrigatório, mas é uma boa prática. Faça uma relação de palavras que estão ligadas a esses serviços, esses problemas e personas que você atende, tá? É interessante porque essas palavras vão guiar podem guiar um eventual planejamento editorial para o teu blog, ou podem direcionar palavras que você vai usar com bastante frequência nos teus conteúdos, e-mails, na forma com que você se comunica com o seu próprio público, tá ok? E aí, como eu falei ali, depois das palavras-chave, tem o calendário editorial. O que é esse calendário editorial? É você pegar uma planilha ou um Google Calendar ou a agenda do seu Outlook e organizar ali dentro publicações ou ações de marketing digital que envolvem justamente persona, serviço e problema que você resolve, tá bom? Produzir e publicar significa o quê? É a última etapa, isso aqui é obrigatório, lógico, você planejou, você organizou toda essa informação e vai fazer o que com isso? Vai publicar. Publicar significa o quê? É distribuir esse conteúdo, tá? Aí eu trouxe alguns formatos de conteúdo para que vocês tenham uma ideia geral de que formatos de conteúdo vocês podem produzir baseado nessa organização, nessa simples planilha que vocês já criaram até aqui. PDFs, você pode colocar relatórios, estudos, e-books, passo a passo, coisas que vão ajudar o seu cliente. O legal do PDF é que você pode, inclusive, começar criando PDFs que vão facilitar as rotinas entre cliente e escritório de contabilidade. Então, vamos imaginar que você tem uma dificuldade com alguma rotina frequentemente, crie um PDF que ensina como facilitar essa rotina do lado do seu cliente, ok? Artigos, notícias, boas práticas, dia a dia do escritório. Produza conteúdos que sejam relevantes da perspectiva de manter o seu cliente atualizado, de mostrar boas práticas para ele, mas também de falar de como é o back office do seu escritório, como é que vocês são como seres humanos e não só como escritório de contabilidade, como aquele contador sério. É legal você dividir um pouco do que acontece por trás dos panos, porque isso transmite humanidade para o seu cliente e faz com que você se aproxime dele, tá? Infográficos, vídeos, checklists, ali nesse PPT aí que eu vou compartilhar com todo mundo depois, tem outros exemplos de conteúdos, mas aí estão 5 formatos que você pode aproveitar o quanto você quiser, tá bom? Vamos lá, a gente planejou, listamos serviços, listamos os problemas que esses serviços resolvem, listamos o público para quem esses serviços e dos quais os problemas que a gente resolve. Temos isso listado, produzimos artigos, produzimos conteúdos, como é que eu vou distribuir isso? Produzimos conteúdos para redes sociais, como é que eu vou promover isso
aumentar o alcance para que justamente eu possa colher resultados dessas mídias orgânicas no futuro. Essa é a etapa de distribuição. Se você já mapeou, você já planejou, produziu e publicou, é hora de distribuir. É o terceiro passo, tá ok? Vamos lá então. Conteúdo produzido, qual é o primeiro passo? Comunique qual o conteúdo e quando ele será distribuído para a sua equipe. Não adianta de nada você produzir isso dentro de uma salinha fechada, colocar num blog, colocar nas redes sociais, disparar por e-mail e sua equipe não está sabendo de nada. Ah, você quer saber qual é o impacto disso? Vamos imaginar o seguinte, fui lá e escrevi um artigo, promovi para uma base de, pensando baixo, aí 50 leads, 50 empresas. Dessas 50, 5 entraram em contato para saber como é que eu posso ajudar, quais serviços meus podem ajudar sobre aquele problema que eu acabei de disparar o artigo. Se sua equipe não souber de nada, como é que eles vão conseguir direcionar? Como é que eles vão saber o que você escreveu naquele conteúdo, ou o que você falou naquele vídeo, o que tinha dentro daquele e-mail? Tá? Então é importante que você tenha esse alinhamento para que eles estejam preparados para eventuais abordagens de clientes e leads. Segundo passo, e-mail para clientes e leads. Comuniquei minha equipe. O primeiro passo é distribuir para a sua própria base de clientes e leads. Por que isso? Porque é um volume, é um alcance controlado, significa que geralmente não passa muito daquele público que está ali, raramente eles promovem aquele conteúdo para outras empresas, para outros profissionais da contabilidade. É raro significa que não acontece? Não, acontece, pode acontecer com uma frequência bacana, mas ainda assim não é de 50 clientes que eu vou aumentar para 200, 300 empresas, tá? Esse alcance. Se você disparou para 50, geralmente ele tem de ficar ali dentro fechado nessas 50 pessoas. Então dispara para esse público mais fechado, por quê? Porque eles podem te dar feedbacks sobre aquele conteúdo antes de você ampliar o alcance e descobrir que tinha um erro de português, que tinha um erro de conceito, que tinha uma informação, sei lá, uma lei, um artigo, um inciso que estava errado, ou que existe uma forma melhor de fazer aquilo do que da forma como você descreveu. Então isso, promover ele só para a base de clientes e leads, te permite ser uma promoção controlada e te permite voltar, atualizar e aí então aumentar o alcance desse conteúdo. Aí vem o passo 3, promova isso no seu site, no seu blog. Então, mesmo que seja um conteúdo nativo, que a gente chama, que é produzido para ser consumido nas redes sociais, pode valer a pena de você levar isso para o seu site, para o seu blog. Por quê? Porque quando um potencial cliente for pesquisar sobre o seu escritório, principalmente se for boca a boca, ele vai procurar pelo nome do seu escritório. Então, nesse momento, ele vai acessar seu blog ou seu site e ele vai poder ver o tipo de conteúdo que você produz e como você tem domínio sobre aquela disciplina, sobre aquele problema ou sobre aquele serviço. Tá ok? Então, ele vai sentir um pouco mais de confiança em você e no seu escritório. Depois, passo 4, aí na tela de vocês também, redes sociais e fóruns. Promova nos grupos de WhatsApp, promova nos fóruns como contábeis, jornal contábil, promova dentro das redes sociais do seu escritório de contabilidade. E claro, dentro dos perfis dos próprios funcionários do escritório de contabilidade. Não os obrigue, isso é importante, mas informe que esse conteúdo foi produzido e foi publicado, porque se eles entendem que é relevante para as conexões deles, eles vão compartilhar também. Tem um influencer, um profissional de marketing digital, que há um tempo atrás ele falou e eu concordo com ele. Se nem sua equipe compartilha o conteúdo que sua empresa produz, por que seus clientes e potenciais clientes vão compartilhar? Por que eles vão facilitar que aquele conteúdo tenha o alcance dele ampliado? Não faz sentido, porque nem sua equipe engajou com aquele conteúdo, nem sua equipe entendeu que aquele conteúdo é relevante. Então presta bastante atenção nisso, o quanto esse conteúdo pode ser relevante e o quanto ele pode ser importante, útil para a sua própria equipe. Parceiros e co-marketing, o que isso significa? Você pode ter empresas parceiras, outros escritórios que atendem empresas de outros estados, outras cidades. Você pode ter parceiros como, por exemplo, o próprio Arquivei, que pode pegar esse conteúdo e ajudar a promover para a base dele. Pode ter uma Nuconte da vida, um portal contábeis que vai entender que aquele conteúdo é relevante e vai te apoiar na promoção dele. Seja, de novo, nos seus próprios canais em WhatsApp, redes sociais, disparo de e-mail para a base deles. Então, ter uma conexão de parceiros aí é muito importante, tá bom? Muito bem, passamos
pela parte de mídia orgânica. Então, mapeamos que problemas resolvemos, quais serviços resolvem esses problemas, para quem são direcionados esses serviços, para que pessoas. Produzimos, acabei de passar pela parte de divulgação, mas tem uma divulgação muito específica que é muito interessante, principalmente para escritórios que atuam bem localmente. Então, eu atuo só nesse município, eu atuo só nessa região aqui, por exemplo, da Grande São Paulo, vou citar outras capitais, da Grande BH, por exemplo, sei lá, enfim, um município ali que você atue e outros municípios vizinhos. O Google Meu Negócio, ele é uma plataforma do Google que serve justamente para promover esses pequenos negócios que atuam e fornecem serviços localmente. Isso é importante por quê? Porque geralmente ele aparece quando as pessoas procuram no Google pelo nome da sua empresa. Como é que configura ele? Ali no slide que eu acabei de mostrar, no slide anterior, esse aqui, a capa do Google Meu Negócio, você procura por Google Meu Negócio no próprio Google e o primeiro resultado que ele vai aparecer, não dos anúncios pagos, mas do próprio Google, é o acesso a essa página inicial. Você pode clicar em qualquer um dos dois botões verdes lá em cima, tá ok? A partir desse momento, você vai criar uma conta no Google Meu Negócio e vai começar por essa tela aqui. Você vai começar pelo nome da empresa. Pode parecer básico, mas por que eu estou focando tanto nessa tela? Porque o Google Meu Negócio da sua empresa, o perfil do seu escritório de contabilidade, já pode ter sido criado por outra pessoa. Pode parecer estranho, né? Mas por que isso acontece? Porque o Google permite que não só o proprietário daquela empresa crie o perfil dela. Vamos imaginar que eu sou o cliente do seu escritório de contabilidade. Se eu for no seu escritório lá no Google e quiser fazer um check-in ou opinar sobre os seus serviços, se você não tiver o Google Meu Negócio com uma conta do seu escritório configurado, eu posso criar. E eu me torno o administrador daquele perfil. Ele se torna um perfil, uma empresa de conhecimento público, de cadastro público. E você, de imediato, não vai ter acesso a isso. Então, por isso que é importante que nessa tela você procure por todas as variações possíveis do nome do seu escritório. Então, você vai lá, coloca o nome do seu escritório. Aqui nessa tela eu tenho um exemplo. Eu fui lá e procurei pelo nome Arquivei. Vejam que já existem 2 Arquiveis cadastrados. Os 2 estão sobre nossa administração. O primeiro é localizado aqui em São Carlos. O segundo é em São Paulo, capital. Então veja que quando eu procuro por Arquivei, os 2 endereços já existem. Então, se fosse o caso do exemplo que eu trouxe, eu poderia digitar Arquivei, achando que nunca ninguém teria criado, e eu descubro aí que existem 2, um em São Paulo e um em São Carlos. Tá? Então, evite duplicidade. Essa é uma das observações que tem ali. Se já existe um perfil do seu escritório para o endereço atual ou para o município atual onde você é ativo, onde você oferta seus serviços, clique nessa versão, nesse endereço já cadastrado e solicite o acesso administrativo a esse cadastro. O Google vai permitir que você tenha acesso a ele, tá bom? Como é que isso acontece? A partir do momento que você clica ali, ele vai pedir para que você selecione uma das formas de duas, se eu não me engano, para que você possa confirmar que você é o proprietário dessa empresa. Como? A primeira forma é escolher que o Google te envie uma carta e essa carta vai conter um código. Depois você vai voltar no seu cadastro do Google Meu Negócio, digita esse código e você se torna administrador dessa conta. Se você precisar de ajuda, me manda um e-mail, entra em contato comigo, que depois no finalzinho da palestra eu mando um e-mail e aí eu te ajudo com isso, tá? Não tem problema. O segundo modo é se existe pode acontecer de quem criou o cadastro do seu escritório tem inserido um número de telefone. Se esse número de telefone é verídico e é do seu escritório de contabilidade, você pode pedir para que o Google te ligue e indique esse código por telefone e você já digita na tela. Fica só esperto para confirmar se esse número de telefone realmente é seu, porque às vezes por um erro, não por uma intenção, o usuário que cadastra o endereço da sua empresa pode cadastrar o número pessoal e não o seu da sua empresa, ok? Muito bem, cadastramos, ele vai pedir uma série de dados de endereço, enfim, do teu escritório de contabilidade, mas o mais importante é aquela opção que está selecionada lá embaixo. Ela confirma que você fornece serviços para empresas na região desse seu endereço. E ele vai pedir depois para você o raio de atuação do fornecimento desse serviço. Então marca ali para o Google entender que você é relevante
para quem for buscar por empresas do seu segmento de atuação naquela região. Uma vez que você já cadastrou a sua empresa, você vai ver essa tela aqui. Essa tela é a tela de administração do Google Meu Negócio. Você vai perceber do lado esquerdo, e aí você pode explorar com mais cuidado depois, que você vai poder criar postagens como numa rede social, vai poder completar informações, tirar insights que o Google vai te entregar sobre o perfil, o comportamento das pessoas que buscam pelo nome do seu escritório, vai poder colocar fotos, atender via mensagens, porque as pessoas podem enviar mensagens para você por ali, assim como ver os depoimentos de quem visita o seu escritório ou de quem é cliente, tá? Então, é bastante importante que você fique de olho nisso. Essa tela agora é do resultado de busca pela palavra arquivei. Vejam que como eu estou em São Carlos e fiz essa busca, ele vai aparecer do lado direito ali na tua tela o nome da empresa e todos os dados que você acabou de ver na tela de administração do Google Meu Negócio. Então veja o quão rico pode parecer, pode ficar o seu perfil para dentro dessa busca pelo nome do seu escritório de contabilidade, tá? Muito bem, acabamos do orgânico, vamos para o pago. O pago é mais rápido. Por quê? Porque boa parte do pago, o primeiro passo das mídias pagas, do planejamento, a gente já passou lá nas mídias orgânicas, no planejamento. Aí vem, né, uma citação que eu dou o crédito ao bom senso do profissional de marketing ou um profissional contábil, que é: para aquisição de clientes é preciso investir, arriscar e ter a consciência de que no início você vai perder mais dinheiro antes de ganhar. O que isso significa? Você não investe R$1 e ganha 2 no minuto seguinte. Pode significar que você vai investir 1, 10, 100, 200, 300, 500 reais para que só então você tenha algum resultado. É quase impossível que você invista, mesmo que seja em mídia paga, tenha os primeiros cliques naquele dia, feche um contrato na mesma semana. É bastante difícil. Eu realmente não quero desanimar você. Eu quero que você tenha consciência de que isso é muito raro. Que significa que não vai acontecer? Não, não significa. Significa só que é muito difícil. Então não se desespere se nos primeiros dias ou até nos primeiros 1, 2 meses, 3 meses até, você não gerar um volume de resultado significante. Pegue esse período para aprender, pegue esse período para experimentar, tá bom? Então vamos para o planejamento de mídias pagas. O primeiro passo é basicamente os 3 primeiros passos de mídias orgânicas. Liste problemas, liste as soluções e liste as personas ou perfil de profissional para quem aqueles serviços são direcionados, tá? Definição de orçamento. Aqui já começa a distanciar um pouquinho do orgânico, porque do orgânico você não precisa ter um orçamento fechado. Você basicamente precisa investir tempo e se dedicar às mídias orgânicas. Na mídia paga isso não existe, você precisa ter um orçamento dedicado. Quanto vai ser esse orçamento? Geralmente existem 2 formas, o contador de forma geral sabe disso, mas na hora de falar de marketing ele se perde um pouco nesse sentido. Como é que eu defino o orçamento de marketing para o meu escritório? 2 formas. Se você já tem um histórico de marketing, você vai pegar o que você já investiu, dividir pelo número de clientes que você gerou e você vai ter o custo de aquisição. Seja de clientes ou seja de oportunidades, né? De pedidos de orçamento, enfim, como você preferir. Se você fizer esse custo total dividido por esse resultado, seja cliente ou oportunidade, você vai ter o custo de aquisição daquele resultado, que para cliente é CAC, custo de aquisição de cliente, ou custo por oportunidade, que pode ser um CPO, por exemplo, que marqueteiro adora uma sigla. Então, uma vez que você tem esse resultado, você diz, eu quero gerar 3 novos clientes no mês que vem. Então você vai pegar aquele custo de aquisição por cliente e vai multiplicar por 3. Esse é o seu orçamento, o teto do seu orçamento para mídias pagas, por exemplo. O outro caso ainda é que quem ainda não começou é pegar 10% do faturamento, que é o básico, é o clássico, e aí pega esses 10% do faturamento do mês anterior e investe em marketing para o mês atual. Beleza, gerei resultado ou não, não importa. Pega os mesmos 10% deste mês e replica em investimentos para marketing digital no mês seguinte. Terceiro passo, definição dos canais. Em quais canais eu vou investir? Essa é uma etapa bastante importante. Uma vez que você lista os problemas, as soluções, as personas, mas principalmente a persona, o público a quem você quer atingir, nesse momento você já começa a ter uma claridade de quais canais você vai investir em mídias pagas, tá?
Com base nesse orçamento e no levantamento desses problemas, das soluções, isso fica muito mais claro, mas principalmente da persona. Por quê? Porque você vai pensar, nossa, eu tenho que falar com outros contadores de empresas, certo? Onde é que outros contadores de empresas, e não de escritório de contabilidade, geralmente eles estão? Facebook? LinkedIn? Eles procuram no Google quando tem algum problema ou alguma dúvida? Eles vão no fórum do Contábeis? Eles procuram no blog da Arquivei? Onde é que eles vão buscar? Ter isso claro, ter esse público e esse comportamento de onde eles estão vai te ajudar a ter bem mais claro em quais canais você vai investir, tá? O básico do básico para já te dar um empurrão. Facebook, Instagram tem gerado alguns resultados, no mercado de contabilidade isso é um pouquinho mais difícil, mas principalmente Facebook, LinkedIn é mais caro, mas pode funcionar se você tiver um profissional de marketing para te dar um bom apoio, porque ele é um canal mais caro. O Contábeis tem alguns programas de patrocínio, mas existem outros portais que você pode experimentar e investir também, vai muito a teu critério. E o Google, que é o principal. O Google ele tem muito volume de buscas por escritório de contabilidade. Eu fiz um planejamento de palavras-chave antes de iniciar essa palestra, e se eu não estou enganado, no Brasil são em torno de 300 mil buscas pela palavra de escritório contábil e suas variações. O que isso significa? Escritório de contabilidade, escritório contábil, escritório para serviços de contabilidade, e aí vem nome da cidade, nome do estado, especialidade. Então, existem diversas dúzias de centenas de variações por escritório de contabilidade, que se você fizer um bom planejamento aí de palavras, como eu tinha citado no planejamento para mídias orgânicas também, isso vai te ajudar a ter um bom direcionamento, tá? Se você precisar de alguma ajuda sobre como fazer esse planejamento de palavras e como configurar as campanhas nesses canais, todos esses canais que eu acabei de citar, Google, Facebook, Instagram, Bing inclusive, todos eles têm fóruns e plataformas com conteúdos técnicos. Se você quiser colocar a mão na massa, mas como eu falei lá atrás nessa mesma palestra, contrate um profissional de marketing. Isso vai permitir com que você tenha um nível técnico no marketing que você não vai conseguir alcançar de forma nenhuma se você tiver que dividir o seu tempo entre fazer contabilidade e fazer marketing, tá bom? Terceiro passo feito, primeiro e segundo, ok. Terceiro passo feito, planejamento da campanha. Então, como eu falei, Facebook, qual a segmentação que eu vou utilizar? Porque o Facebook não trabalha com palavra-chave. Eu vou investir no Google? Com quais palavras-chave eu vou investir? Eu vou investir no Instagram? Qual a segmentação que eu vou utilizar? Vou investir no Contábeis? Quais são as segmentações que o Contábeis me permite fazer para eu promover meu escritório de contabilidade? Alguns exemplos, tá? Essas perguntas que você precisa se fazer. Quais palavras, segmentação, o que aqueles canais, aquelas plataformas me permitem? Aí, nesse momento, o que vai te facilitar? De novo, listagem de problemas, listagem de serviços e a definição de personas que você vai ter. Mais uma vez, se você for no Google, você vai encontrar muita coisa sobre definição de personas. E se você quer conteúdo técnico, de novo, tanto para ajudar na definição dos canais pagos, quanto ajudar na segmentação, as próprias plataformas, Google, Facebook, Instagram, eles têm tudo. Então não bata a cabeça tentando fazer sozinho o self-service, assumindo que você vai conseguir fazer tudo só porque você conhece seu público. Você pode conhecer muito o seu público, mas se você tiver um profissional de marketing do seu lado, ou você tiver o conteúdo correto te apoiando que essas empresas criam, você vai conseguir resultado muito mais rápido a um custo muito menor, tá? Muito bem, ali ó, coloquei a observação no passo 4, lá no canto extremo direito do slide. Caramba, contrata um profissional de marketing, ele vai te facilitar muito a vida, tá? Quinto passo, definição de oferta moeda de troca. Ao contrário dos canais orgânicos, os canais pagos é importante que, como você está pagando, esse resultado seja um resultado mais, digamos assim, mais prático em geração de oportunidade. O que significa? Vou tentar dar um exemplo prático. Busquei por escritório de contabilidade no Google, achei o anúncio do seu escritório. Quando eu clicar, você não pode me mandar para a home do seu site. Você tem que me mandar para uma página que fale sobre aquele problema ou aquele serviço que eu acabei de pesquisar no Google. O Google e o Facebook vão te ajudar a fazer essa relação dentro da plataforma dele. Pode ficar tranquilo. O que eu estou falando tenha claro qual oferta
você vai entregar para essa pessoa que pesquisou e clicou no seu anúncio, para que ela realmente sinta interesse em conversar com você, para que ela sinta interesse em fazer um orçamento com o seu escritório de contabilidade e saber como de fato você entrega aquele serviço, tá? Colocar a campanha no ar, sexto passo, olha o profissional de marketing de novo. Se você fizer qualquer mínima coisa errada aqui, você pode gastar muito dinheiro de graça, vai demorar para você perceber e um profissional de marketing vai reduzir essa curva de aprendizado. Como eu falei, dê os direcionamentos estratégicos, dê as definições de orçamento, compartilhe todo o conhecimento que você tem de público e de mercado com o profissional de marketing. Põe nas mãos dele e permita que ele trabalhe em nome do seu escritório e gere esses resultados para você, tá bom? Bem, lá no final, análise de resultado, a última etapa da nossa palestra. Beleza, fiz investimentos em mídias orgânicas, fiz investimentos em mídias pagas. O que eu faço agora? Como eu sei que está valendo a pena fazer esse investimento? Aí na tela de vocês eu fiz um diagrama, ele é bem simples, mas ele tem a essência de como nós mesmos aqui na Arquivei nós analisamos o resultado e como o mercado de forma geral tem de boas práticas. O que é o básico de análise de resultado? Então, se você está olhando esse slide, pegue ele realmente como guia, porque ele vai te permitir entender e ter claro qual é o caminho de análise adequado para você ter claro se esses canais, se esses investimentos, essa estratégia realmente está funcionando. Só vamos com calma, sem ser 8, 80, no sentido de, se eu fizer essa análise e não estiver gerando um bom resultado, significa que eu tenho que sair desse canal? Significa que eu tenho que parar de investir? Significa que eu tenho que demitir o cara do marketing? Não, gente, calma. Geralmente, os primeiros resultados, eles tendem a ser gerados ali depois um ciclo de um primeiro mês, se a gente estiver falando de mídia paga, de 2 a 3, até, dependendo do canal orgânico, 6 meses. Então vai com calma, vai acompanhando essas métricas, vai fazendo essas análises de resultados, mas não entre em desespero. Como eu falei, marketing traz resultado conforme você se dedica e dá a atenção adequada. Se você olha para marketing digital uma vez por mês e quer que ele gere resultado na primeira semana, tá errado. Então, o que você vai avaliar? O primeiro, custo por resultado. O que isso significa? O custo por resultado é assim, eu vou pegar todo o resultado, todo o investimento que eu tive naquele canal, ou com a minha estratégia como um todo, se você estiver bem no início, também pode funcionar, mas vamos imaginar que eu investi R$500 no Google. Eu vou pegar esses R$500 e vou dividir ele por aquele resultado que eu tenho. Então, qual é o volume de cliques que eu tive no meu anúncio? Qual é o volume de acessos ao meu site? De usuários, enfim, qual é o volume de pedidos de orçamento que eu tive, se esse for o resultado principal, e eu peço que você tenha isso como um resultado principal, o número de contatos comerciais, qual foi o volume de clientes que eu gerei, sempre dividindo, usando esses números como divisores do investimento total. Então, se eu investi R$500, gerei um cliente, qual é o meu custo de aquisição desse cliente? R$500. Se eu gerei 2, 250. Acompanhe isso ao longo das semanas e dos meses, que você vai ter claro o quanto de resultado aquele canal está te gerando, aquela estratégia está te gerando. Importante. Adriano, o meu custo de aquisição de um cliente foi R$500, como você acabou de citar. Só que o que eu cobro do meu cliente é R$400 por mês. Estou no prejuízo? Não. Porque se o seu escritório de contabilidade investiu R$500 para adquirir um cliente e esse cliente vai ficar pelo menos 2 meses pagando R$400, significa que você investiu 500 e teve 800 de volta. Então presta bastante atenção nessa relação entre o quanto você investiu e o resultado que você teve em receita, porque essa balança pode pesar de um mês para o outro, tá? Custo total. Às vezes isso é interessante para você perceber qual deve ser o seu canal prioritário. Por quê? Porque você pode investir em 5 canais, mas 80% do teu orçamento de marketing digital está indo em um canal só. Então é esse canal que você tem que dar mais atenção, é esse canal que você tem que otimizar com mais frequência, é esse canal que você tem que gerar mais resultado também, tá? Então fica de olho bastante nisso. Olho bem focado no custo total de cada canal. Terceiro pilar ali, terceira análise que é importante.
Número de oportunidades. Aí olha para o número de oportunidades absoluto. Eu gerei uma oportunidade esse mês, gerei 2 no mês que vem, gerei 5 no terceiro mês. E aí no quarto mês eu não gerei nada. O que aconteceu? Fica de olho nesse volume de oportunidades absoluto, assim como o número de clientes. Observação bastante importante que não está nesse slide, tá? Significa que se eu gerar 5 oportunidades esse mês, eu vou ter 5 vendas, ou pelo menos uma venda? Não. Existe um termo na área de vendas que se chama ciclo de venda. O ciclo de venda é o tempo entre a oportunidade gerada até o momento que ele se torna cliente. Então fica de olho nesse ciclo de venda, porque você pode gerar 5 oportunidades, vamos imaginar no mês de janeiro, mas uma dessas 5 fecha em fevereiro, a outra fecha em março e a outra fecha em abril. Significa que o seu tempo médio de ciclo de venda é de 2 meses, mas você não vai parar de investir no primeiro mês porque você gerou 5 oportunidades de uma venda. Como eu falei, vai com calma, monitora isso de perto e vê como essas 5 oportunidades vão se transformar em clientes lá na frente, tá bom? Muito aprendizado e cabeça aberta nos primeiros meses, tá? Não entre em desespero porque você está investindo e não está gerando resultado de primeira. O seu planejamento financeiro do escritório de contabilidade tem que ir além disso. Não permita que o investimento de escritório de contabilidade seja desculpa para você dizer assim, o financeiro do meu escritório está indo por água abaixo porque eu estou investindo demais em marketing digital. Isso é responsabilidade sua, você tem que ter maturidade para perceber o quanto você tem disponível para investir e o quanto você vai efetivamente investir e o quanto você espera de resultados, tá bom? Não deixe que marketing digital saia do controle. E pessoal, é isso. Eu falei do passo a passo de como planejar e promover conteúdos voltados para canais orgânicos. Falamos de busca, falamos de redes sociais, falamos de relacionamento com o cliente, também redes sociais, e-mail, telefone, canais orgânicos, lembrem disso. Falamos de canais mídias pagas também, como planejar, quais canais identificar que eu posso investir, quanto investir em cada um e como mensurar o resultado dessas estratégias, sejam pagas ou sejam orgânicas. Então, meu último pedido para vocês é aproveitem o Combicon. Essa palestra é só uma dentre várias que já foram transmitidas ao vivo e outras que serão transmitidas aqui no evento. Então aproveitem o Combicon. Venham de coração e cabeça abertos para que vocês possam absorver e aprender muito. O mercado de contabilidade ele tem um potencial de inovação muito grande. Então esteja aberto a isso. Não se limite a apenas ou o que você aprendeu até aqui, na faculdade ou com a sua própria experiência de mercado, mas tenha o coração e mente abertos para novos aprendizados e novas experiências. Também não se limite ao conceito geral de contabilidade consultiva. Não adianta você ser um contador consultivo, ter contabilidade consultiva, se você não transmite isso para o mercado, se você não comunica isso. E isso o Combicon vem de monte para ensinar, para compartilhar com vocês, com excelentes profissionais de mercado. Então aprendam, aproveitem e vejo vocês no Combicon 2019. Até mais! Gostou da palestra? Que tal assisti-la quando quiser até agosto de 2019, além de ter acesso a outras vantagens e conteúdos exclusivos? Adquira agora a credencial Gold com até 70% de desconto. Acesse combicon.com.br/gold e saiba como.